Bom, eu vou fazer uma apresentação minha que geralmente eu não faço, porque o contexto da conversa geralmente não pede isso. Mas, primeira coisa, tem gente muito melhor do que eu para falar de redes sociais. Mas, como o assunto é rede social, eu acho que cabe eu contar para vocês um pouquinho da minha história com esse negócio de rede social, para vocês saberem de onde eu venho, o que eu tenho feito, o que eu fiz na vida. E, assim, a maior parte das pessoas me conhece pelo meu trabalho como pastor, como teólogo, mas antes de ser pastor e antes de ser teólogo, eu me formei em jornalismo. Então, eu trabalhei como jornalista durante bastante tempo. Minha primeira formação, antes de fazer faculdade de teologia, antes de buscar ser um pastor, eu fiz jornalismo e trabalhei em redação de jornal. Meu primeiro emprego foi num jornal paulista que se chamava A Gazeta Esportiva. Tinha Gazeta Esportiva aqui no Rio? Não, né? A Gazeta Esportiva era um jornal impresso, como o nome diz, um jornal de esportes. Era, na época, o maior jornal de esportes de São Paulo. E no mês que eu entrei como estagiário na Gazeta Esportiva, que foi o meu primeiro trabalho como jornalista, o jornal impresso fechou e a gente ficou só com o site. Então eu meio que vi esse movimento de jornal virar site nascer. Foi bem no comecinho da era da internet, quando a internet era tudo mato. A única rede social que tinha era o Orkut. Quem aqui conhece, sabe o que é Orkut? Bom, pelo menos sabe o que é, né? Alguns, nem todos. Orkut era tipo um Facebook para gente mais velha. Mais do que Facebook. Na época não era. Mas Orkut é o avô do Facebook, que era o que tinha na época. E eu meio que vi os jornais deixarem de existir para se tornarem sites. Eu estava trabalhando ali no jornalismo e querendo sair do jornalismo para virar pastor. Essa era meio que a minha história. E aí eu orava, buscava a orientação de Deus, como é que eu faço para ir para o seminário. E nas orações Deus sempre falava assim, olha, fica trabalhando na redação, que isso daí é um tempo de preparação para você. Você está sendo preparado para o ministério enquanto você trabalha como jornalista. Quando você for pastor, quando você for teólogo, você vai usar isso que você está aprendendo trabalhando como repórter, trabalhando como editor. Da Gazeta Esportiva, eu fui trabalhar no UOL. Do UOL, eu fui trabalhar no extinto Terra TV. O que era o Terra TV? Terra TV era um negócio interessante. Alguém aqui ficou acordado até de madrugada para assistir a Copa do Mundo Feminina no Cazé? Não, vocês são... alguns aqui, né? Olha só. É horário para estar acordado? 4 da manhã? Agora eu não sei se vocês são muito disciplinados ou se vocês não sabem quem é Cazé. Vocês sabem quem é Cazé? Cazé é um gordinho vascaíno, coitado. Cazé é um gordinho vascaíno que ele faz react na Twitch. Twitch vocês sabem o que é. Site de streaming. Twitch é tipo o YouTube, só que só de coisa ao vivo. Só tem live. Tipo isso. E o Cazé, ele ficou famoso nessa Twitch aí, e agora ele está transmitindo a Copa do Mundo de futebol feminino. Ele transmitiu a Copa do Mundo masculino também. Quando eu fui trabalhar no Terra TV, eu fazia a mesma coisa que o Cazé, só que para a NBA. Eu era comentarista dos jogos de basquete da NBA,
no streaming, na internet. Então, minha vida toda eu fui trabalhar com internet. Por isso, depois do Terra TV, eu fui trabalhar num outro jornal. E aí, enfim, eu fui fazer seminário. Mas por isso que eu acabei começando a fazer conteúdo teológico, conteúdo cristão para a internet. E em alguns aspectos eu faço isso muito bem, em outros aspectos eu sou péssimo. Então YouTube até que eu faço mais ou menos. Instagram eu sou ruim. E só para eu ter uma noção aqui, eu não vou contar para os pais de vocês, quantos de vocês têm Twitter? TikTok? E Instagram? Olha só, cara, até que está meio distribuído. Eu vi uma galera que está nos 3, não vou contar para os seus pais, pode ficar tranquilo. Vou pegar sua arroba e vou distribuir para todo mundo da igreja. Todo mundo vai ver as coisas que você escreve lá no Twitter. Mas falando sério agora, minha vida ministerial foi meio que isso. Quando eu comecei a trabalhar com igreja, quando eu comecei a trabalhar 100% do tempo com ministério, eu comecei a usar isso na internet. Então, por isso, às vezes, eu falo sobre esse assunto, sobre redes sociais, né? Bom, enquanto eu falar aqui um pouco sobre... Eu vou falar um pouco sobre cada uma das redes, sobre algumas das preocupações que a gente tem que ter como cristão. Se surgirem dúvidas, eu acho que distribuíram papel e caneta, você pode escrever aí a sua dúvida, e se eu souber responder, tem uma chance de eu não saber também. Tá? Tem uma chance de eu não saber também. Mas enfim, a ideia é falar um pouco sobre cada uma dessas redes e falar um pouco sobre como cristãos, o que a gente pode pensar a respeito. Primeira coisa que eu acho importante para você saber a respeito de rede social. Cara, você nasceu com esse negócio. Quem é um pouco mais velho que você já não. E você deve ter ouvido esse papo já algumas vezes. Ah, você nasceu com esse negócio, mas no tempo do papai, no tempo do tio, não tinha esses negócios e tal. Mas qual que é a diferença? E eu acho que isso talvez seja importante para você. Como você nasceu com esse bagulho já existia, a tua cabeça funciona de um jeito diferente da cabeça da galera que é mais velha. Quer você queira, quer não. Tá? Quer você queira, quer não, a experiência da galera mais velha com o mundo é diferente da tua. E a principal diferença é a seguinte: quem tem mais do que 35 anos de idade, ou seja, quem tem tipo o dobro da tua idade, 35 para cima, começou a vida num mundo em que a gente tinha que ir atrás de informação. Isso é muito diferente da tua vida. Na tua vida, talvez você não saiba disso, mas eu estou te informando agora. A informação cai no teu colo o tempo todo. Imagina o seguinte, imagina um mundo em que não existe telefone celular, tá? Não tem. Só tem o telefone fixo. Beleza? E informação, ou você vai até uma banca de jornal para comprar o jornal impresso e ler, ou então você vai até um lugar que tenha uma televisão para ligar a televisão e assistir. Mas nem todo mundo tem televisão em todos os lugares da casa, e existem casas que nem televisão tem, nenhuma. Ou às vezes só tem uma na sala. Esse foi o mundo que parte dos pais de vocês cresceu. E certamente os avós de vocês cresceram num mundo assim. O que isso significa? Isso significa o seguinte: para o seu pai e para o seu avô, o mundo era muito diferente. E você pode estar pensando assim, tá, e daí, cara? Bom, e daí que o seu pai e o seu avô ainda estão vivos, muito provavelmente. E você vai se relacionar com eles.
com a sua mãe, com a sua avó, ou com outras pessoas mais velhas. Se você for uma pessoa responsável, daqui a pouco com o seu chefe. E você provavelmente vai ter chefes mais velhos também. No contexto deles, viver significava lutar para ter informação, brigar para poder ter informação, fazer esforço para ter informação. Vou dar um exemplo aqui. Pode ouvir música secular aqui na igreja? Não? Pode? Ah, tá. Vai saber, a gente não sabe, né? Vamos dizer aqui que nós temos alguns adolescentes com péssimo gosto musical e que amam BTS. Vamos dizer que tem alguns aqui que amem o Jungkook. Tá? Brincadeira, gente. Se você gosta de BTS, não tem problema não. Tem problema sim. O pessoal odeia o K-pop aqui. Eu queria dar um exemplo que incomodasse vocês. Tá bom então. Não, então eu vou simular que vocês gostam mesmo de K-pop. Mas falando sério agora. Vamos dizer que tem alguém aqui que ame K-pop. E de verdade, não tem problema se você gostar de K-pop. Se você começar a fazer coreografia e postar no TikTok, talvez tenha. Cara, 20 e poucos anos atrás, para você ouvir, para você conhecer um gênero novo, assim, uma música nova, você tinha que ir até o shopping, e aí você ia entrar provavelmente numa livraria ou numa loja de CD. Sabe o que é CD? Tá. Beleza. Não. Ainda tem CD? Ainda tem CD? Eu nunca mais vi, por isso que eu estou perguntando. Mas assim, para quem nunca viu um CD, olha para a base aqui dessa mesinha. É um treco que parece isso aqui. E você põe ele num buraco e a música sai, cara. É impressionante. Você tinha que ir lá na loja de CD e torcer para o vendedor de CD ser um cara gente boa, que ia deixar você ouvir a música na loja dele, sem comprar. Isso era o acesso à música. O que hoje é você indo no Spotify ou no YouTube e dando um play e falando, gosto, não gosto. Ou até mais que isso, você passando o scroll do Reels ou do TikTok. E aí você ouve lá uma musiquinha esquisita lá, Maqueba, que gruda na cabeça, e você fala assim, que música é essa? E você clica ali naquele negocinho ali do ladinho, que vai para todos os clipezinhos que tem aquela música. Antes você ia ter que pegar um carro. Você tinha que brigar para ter informação. Esse que é o ponto. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes, eu estava a fim de conhecer uma banda nova que um amigo meu tinha falado na escola. E aí eu tinha que ter a sorte de ter o CD da banda lá, para ir no lugar e ouvir, para ver se eu gostava ou se não gostava. Era difícil. Hoje a música ela chega na sua cara, sem nenhuma menção à música do Pablo Vittar agora. Tem uma música dele ou dela com esse título. A música chega na sua cara, sem que você peça, sem que você queira, ela chega em você. Então, vou te dar uma diferença aí do teu primo mais velho para você, ou do teu tio para você. De repente, teu tio cresceu numa igreja que não podia ouvir música secular. Acontece. Cresceu numa igreja que não podia ouvir música secular. Como que você resolvia isso? Não compra o CD de música secular, não bota na rádio de música secular, e pronto. Resolvido. No teu caso,
Muito provavelmente, a Anitta lançou e a música já caiu no teu colo. Entendeu? A Anitta, o Glória Groove, sei lá eu quem. Lançou a música, ela cai no teu colo, ela chega em você, sem que você queira. Isso é uma diferença brutal, porque vocês são a primeira geração da história que estão convivendo com isso. E sabe qual que é o problema? Diferente do resto das coisas do mundo, ninguém mais velho tem ideia de como que lida com essa bagaça, para te dizer como é que é. Então, por exemplo, meninas, um dia, e aqui, gente, eu considero adolescente como semi-adulto ou adulto já, tá? Então as coisas que eu vou falar aqui, que eu falaria para um adulto, ok? Maturidade, de boa. Talvez eu mude um pouquinho a linguagem, mas transparência, honestidade, certo? Ninguém aqui é tonto. Então assim, um dia, por exemplo, você estava lá, de boa, e aqui eu estou falando das meninas, e talvez a mãe de vocês, ou talvez a irmã mais velha, ou talvez uma tia, chegou para vocês e falou assim: olha, a gente precisa ter uma conversa, porque chegou o teu primeiro período. E vocês estavam descobrindo ali, absorvente, TPM, cólica, essas coisas. Meninos, se vocês nunca ouviram falar disso, vocês já são adolescentes, procurem saber, por favor. Façam um favor a si mesmos, e principalmente as meninas do seu convívio. Tá na hora, tipo, real, oficial. Mas não teve uma hora que, tipo, alguma mulher mais velha chegou para vocês para conversar sobre isso? Por quê? Porque ela passou por isso, ela sabe o que é, e ela mandou a real para você, porque, pô, agora você vai experimentar coisas novas do seu corpo que antes não tinha. Talvez uma cólica desagradável, talvez uma mudança de humor, né? E outras coisas muito práticas, do tipo a cor da roupa que você vai usar numa determinada parte do mês. É da vida, é normal. Então essas coisas da vida normais, quem é mais velho chega para você e te ensina: olha, essa parada é assim que se lida. Às vezes a pessoa mais velha é um babaca e ensina tudo errado. Mas na maior parte das vezes não, na maior parte das vezes a pessoa chega e te dá uma instrução e você consegue atravessar aquilo e atravessar bem, e está tudo certo, é normal porque todo mundo passa. Certo? Outra coisa que acontece na vida da maioria dos adolescentes que estão chegando à juventude: vestibular. Pô, vestibular eu passei pelo vestibular, outros adultos passaram pelo vestibular, e tipo, dá pra gente trocar uma ideia e preparar você para o vestibular. Ah, mas mudou porque agora o Enem é mais longo. Tudo bem, mudou detalhes, mas tem a mesma... Existia vestibular para mim, existe para vocês, beleza. Agora, esse negócio de você nascer com a informação jorrando em cima de você, isso é novo. E muitas vezes a galera mais velha não sabe te preparar para esse bagulho. Aliás, ele não sabe se preparar para esse bagulho. Você provavelmente tem um tio do WhatsApp que acredita em qualquer coisa que ele recebe naquela bagaça. Ele não sabe lidar com isso nem para ele. Ele não vai saber ensinar você também. E aí a gente começa a ver uma parada que é muito da tua geração, que é o seguinte: pela primeira vez a gente tem uma geração que, em vários aspectos da vida, é adolescente e sabe mais do que os próprios pais. É uma experiência humana nova para todo mundo, no mundo inteiro. É um treco novo.
que faz com essa parada? Bom, se você for uma pessoa com muito boa vontade, se você for uma pessoa com muita dedicação, você pode participar de um costume antigo, de pessoas que viveram muito tempo atrás, e que fazem algo que eu nem sei se vale a pena fazer mais, que é comprar um livro e ler. Porque tem um monte de gente hoje que compra o livro e posta no Stories. É uma das grandes utilidades. Livro tem duas utilidades. Livro físico tem duas grandes utilidades hoje. Você compra, posta no Stories, ou então você põe na estante e grava vídeo com o livro atrás também, que parece que você é esperto. Nossa, fulano é mó inteligente, ó a biblioteca dele aí, leu nada. Né? Mas você pode de repente pegar e comprar um livro que se chama Ontem Esponja, Amanhã Peneira. Tem 2 autores o livro, é uma coautoria, são 2 caras que escreveram. Um deles é muito bom, o outro não é tão bom, que chama Vitor Fontana. Esse livro ele tem um problema, eu publiquei ele em 2014. Isso significa que tem muita coisa lá que mudou de lá para cá. Mas a essência do que está lá é uma das maneiras de você viver com as redes sociais hoje. É uma das coisas importantes para você conviver com a rede social hoje. Cara, você não precisa comprar o livro, porque eu vou dizer o que está no livro agora. Meus editores odeiam que eu faça isso. Mas é o seguinte, cara. A geração dos seus pais, até mesmo em alguma medida a minha, para sobreviver tinha que ser uma esponja. Caiu uma gotinha de informação, a gente tem que absorver, porque a informação não está acessível. Então o tempo todo, qualquer coisa que ensinasse para a gente tinha que aprender, cara. Porque a gente não tinha informação disponível, então, veio um pinguinho de informação, eu tenho que absorver, porque se eu não absorver, eu vou fracassar na vida. A geração de vocês não é assim. Como tem informação o tempo todo jorrando na sua cara, o teu trabalho não é de ser uma esponja, é de ser uma peneira. É de selecionar o tipo de informação que chega até você. O principal trabalho teu é saber o que você vai jogar fora. Não é o livro que você vai ler, é o livro que você vai desistir de ler. Não é o livro que você vai comprar, é o livro que você não vai comprar. Não é o pregador que você vai ouvir, são os pregadores que você não vai ouvir. Porque o tempo todo você está sendo bombardeado com informação, e a maior parte dessas informações é informação ruim. É informação mal produzida, é informação mal feita. Porque ela é desenhada para alcançar você não pelo conteúdo verdadeiro, mas para atender um algoritmo. O que é atender um algoritmo? Quem é que sabe o que é algoritmo? Todo mundo sabe as coisas, não preciso falar nada. A informação que chega até você, ela não é uma informação que chega até você porque o conteúdo dela é bem feito, bem apurado, porque é verdadeiro. A informação que chega a você e que chega para mim também, chega porque a pessoa que produziu soube seguir muito bem as regras de divulgação do Twitter, do Instagram, do YouTube, do Facebook. Tá? Então o que acontece? Quando o cara estuda, quando a pessoa estuda o jeito que o YouTube divulga os vídeos, ele fala assim, cara, eu tenho que fazer a thumb desse jeito, eu tenho que fazer o título daquele jeito, eu tenho que fazer o SEO. Quem que sabe o que é SEO? Peguei vocês. SEO é Search Engine Optimization. O que isso quer dizer em português? É a otimização
do mecanismo de busca. O que é a otimização do mecanismo de busca? É eu saber usar as palavras corretas para o meu vídeo ou para o meu texto aparecer para você quando você digita alguma coisa no mecanismo de busca do Google ou do YouTube ou dentro da plataforma do TikTok, por exemplo. O conteúdo que vai aparecer para você é do cara que faz melhor essas paradas. E sabe quem faz melhor essas paradas do que ninguém? Quem tem grana para contratar um monte de gente para fazer isso por ela. Então, se eu tiver grana para contratar um monte de especialista, vamos dizer que vocês todos são os meus especialistas de redes sociais. E eu quero crescer nas redes sociais, tá? O que eu vou fazer? Contrato todos vocês, vocês vão estudar como as plataformas funcionam e vocês vão adequar o conteúdo que eu quero para funcionar nas plataformas e chegar em um monte de gente. E aí a outra pergunta que você vai fazer, tem gente que é esperta aqui e já está se fazendo, uai, quem que tem dinheiro para fazer isso? Cara, muita gente tem dinheiro para fazer isso, mas quem tem mais dinheiro para fazer isso é gente que tem o seu dinheiro, é gente que tem o meu dinheiro. Você está entendendo por que está todo mundo brigando por causa de política? Porque o político vai lá, arranca o seu dinheiro, o político vai lá, arranca o meu dinheiro, à força, ele cria um negócio chamado fundo partidário, fundão. Isso é no mundo inteiro, não é no Brasil só não, tá, gente? Isso é no mundo inteiro. E com a grana do teu trabalho, quer dizer, vocês são adolescentes, mas talvez alguns de vocês aqui já tenham começado aí na vida de trabalho, mas com certeza o trabalho dos seus pais. Com essa grana, o cara contrata uma equipe, e aqui eu não estou falando do partido A, do partido B e do partido C. Quem quiser sobreviver na política vai fazer isso. Todos os partidos, tá? Todos eles. E eles vão pegar essa grana nossa e vão contratar os especialistas. E agora, seja bem-vindo. Na época do seu pai, da esponja, na época do seu tio mais velho, da esponja, propaganda política era no horário eleitoral gratuito, na televisão. Tinha horário específico e tinha época do ano específica. Agora é propaganda política o dia inteiro, todos os dias do ano. E aí, sabe qual que é o lance? Eu pego a propaganda política e chamo essa propaganda política de cristianismo. Aí você está enrascado, cara. Porque você começa a receber aquela propaganda achando que é conteúdo cristão. E só é propaganda. E isso acontece com todos os partidos. Não é um só. Não é um lado só que faz isso. E se você achou que tem dois lados, provavelmente você já está enredado na propaganda política. Tem bem mais que dois. Tem bem mais do que dois lados, por quê? Porque os cargos políticos estão lá para disputa e todo mundo quer. Com as mais diferentes agendas. E o resultado disso é que por causa de alguém que tomou o meu dinheiro e que tomou o dinheiro do meu avô, no Natal eu brigo com o meu avô, em vez de brigar com quem tomou o meu dinheiro. Ou pior, ontem eu falei que existe diferença entre ser apresentado a algo e conhecer alguém. Então o que pode ser pior que isso? O que pode ser pior que isso é você ser apresentado ao cristianismo da propaganda da rede social e achar que você é cristão, sem ter tido um encontro real com Jesus. Esse é o pior cenário. Esse é o pior cenário de todos. E aí pode ser o cristianismo
da militância pelos pobres, pelas minorias. E se você abre a Bíblia e olha a vida de Jesus, se você lê os profetas, se você lê Atos dos Apóstolos, lutar pelos pobres, lutar pelos mais excluídos, tipo o samaritano da vida, está lá no ministério de Jesus, então parece mesmo. Ou então é outra coisa, são os valores da família. A importância da família, de uma família tradicional, que seja cristã, etc. E se você abre as cartas de Paulo, se você olha para o texto bíblico, a família também está lá. Mas no fundo, você se apaixonou pelas causas sociais, ou talvez você tenha se apaixonado pelos valores da família, mas e encontro com Jesus? São coisas diferentes. Mas o influencer militante, que muitas vezes também é pago por partido político, influencer cristão, militante e tal, muitas vezes também recebe de partido político, ele não está nem aí para se você teve encontro com Jesus ou não. Ele só quer que você compre a agenda e também saia dizendo e replicando o conteúdo por aí. Olha que absurdo que essa escola fez. Olha o que absurdo que esse cara falou de quem é viciado em droga. Olha que absurdo isso daqui, isso daqui, isso aqui lá. Porque outra coisa que é importante não é só identificar como funciona a plataforma. Identificar como uma plataforma funciona é um dos casos. A outra coisa é que o cara tem que produzir um conteúdo altamente viral. Conteúdo que você queira compartilhar. Tá? O cara tem que produzir um conteúdo que bata no teu celular assim, e não apenas você queira ver, mas você tenha que dizer, essa situação é grave, então eu preciso mandar para mais gente. Percebe que mudou? Antes a tua relação com o conteúdo, ela era assim, eu preciso desse conteúdo porque ele é verdadeiro e porque ele é bom. Agora, é o seguinte, eu preciso repassar esse conteúdo porque a situação é desesperadora. Porque isso daqui é muito importante e não pode esperar. É o conteúdo que o partido político quer que você passe para frente, tá? E aí você vai pegar a galera que estuda viralização, e o que faz um conteúdo ser viral? Por que está um monte de gente repassando o vídeo X e não o vídeo Y? Bom, o que faz um conteúdo ser viral, algumas coisas fazem o conteúdo ser extremamente viral. Primeira coisa que faz o conteúdo ser viral, ele mexer com as suas ansiedades. Tá? Quem pesquisa isso é gente da sua área, Júlia. É a galera cognitivo-comportamental. Pessoal que está lidando com pesquisa de psicologia cognitivo-comportamental, uma das coisas que eles batem na tecla, faz um conteúdo ser viral, é ele mexer com uma coisa que traz ansiedade para você, que te deixa incomodado. Se o assunto não te deixa incomodado, você não passa ele para frente. Você pode passar uma aula muito bem explicada para frente, porque ela foi muito bem explicada? Pode, mas a chance de você passar para frente, de você encaminhar para outra pessoa, uma aula de trigonometria, que foi muito boa, muito bem feita, conteúdo verdadeiro, bom, a aula de trigonometria. Teorema de Pitágoras. A chance de você repassar isso para frente é mínima.
Agora, se tem alguém dizendo que amanhã não vai mais ter aula de trigonometria, porque substituíram isso por educação sexual, putz, isso incomoda, cara. Isso você passa para frente. Às vezes nem verdade é. Mas tem que mexer com ansiedade. Tem que deixar você incomodado. Tem que te deixar com medo de alguma forma. Então, esse é um dos fatores primordiais de viralização. Outro fator primordial de viralização, melhor dizendo, é pertencimento a grupo. É o senso de pertencimento a um grupo. Então, o que acontece? Moleques, espero que nenhum de vocês fiquem frequentando aquelas porcaria de chã. Seria melhor se nem soubessem do que se trata. E se não souber, tá ótimo. Eu que sou o Chan. Se você não é Channer, você tá bem. E nem procure saber o que é essa parada. Mas é o seguinte. Incel, vocês sabem o que é. Incel é o celibatário involuntário. Tá? É o cara que odeia as meninas, porque as meninas não dão bola para ele. Ele gostaria de ser um pegador, certo? Esse era o sonho do cara, mas por algum motivo ele tem características que não são características do pegador, certo? Que já está errado querer ser esse cara, mas é o que o cara queria ser e não pode, e não consegue, porque ou ele é feio, ou ele é chato, ou ele fica repassando vídeos de trigonometria. Geralmente quem faz isso é feio e chato. Ele queria ser esse cara, ele não consegue. O seu pai, seu avô, se ele fosse esse cara, bom, você tá aí, você nasceu, é uma prova que talvez seu pai não seja esse cara. Mas se ele fosse, provavelmente ele ia sofrer sozinho, por querer ser o cara popular entre as meninas e não ser. Era isso. Em 2023 a parada é outra, por quê? Talvez você seja sozinho na sua sala de aula. Talvez você seja sozinho na tua escola, no teu bairro, na tua rua. Mas aqui você encontra os outros caras que também não conseguem sucesso com as meninas. E você encontra o quê? Uma identidade de grupo. Você encontra um grupo virtual, outros caras que pensam igual você, que sofrem o que você sofre. E aí por que o conteúdo viraliza? Porque você repassa para esses caras conteúdo que é importante para você e para eles, porque cria essa identidade de grupo. Quem aqui já ouviu falar de Red Pill? Sai fora dessas paradas se você um dia entrou nisso. Não tem como, talvez você nunca tenha entrado, e ótimo, bênção, mas não tem como ser seguidor de Jesus Cristo e aderir a Red Pill. Tá? Mas por que existe Red Pill? Existe Red Pill porque tem um monte de incel que se junta e nessa identidade de grupo eles compartilham esse tipo de conteúdo. Agora eu vou falar uma coisa séria para você. Jesus promete uma nova família, um novo corpo de pessoas que se amam e que estão juntas. Então você não precisa da identidade de grupo virtual. Jesus te deu identidade de grupo no nome dele, chama igreja. E se o conteúdo virtual te deixa ansioso, que você tem que ficar replicando as paradas, é Jesus quem diz: não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Ansiedade também é Jesus que resolve. Então quando você olha para o Instagram, quando você olha para o Twitter, quando você olha para o WhatsApp e para o conteúdo que tem muita visualização,
você tem que passar uma peneira. Porque geralmente é conteúdo ruim. É conteúdo ruim porque não foi feito para te ensinar. Foi feito para ser popularizado e para explorar as suas fragilidades psicológicas, que todos nós temos. Então eu diria, para explorar as nossas fragilidades psicológicas, para que então aquilo ganhe uma proporção absurda. O que escapa disso? Tem um tipo de conteúdo que escapa um pouco disso. Conteúdo de humor. Conteúdo de humor, ele escapa um pouco disso. Conteúdo de humor, ele geralmente ele não está abusando de você espiritualmente e emocionalmente para se propagar. Ele só está querendo fazer você rir. Agora, quem ri o dia inteiro também não leva nada a sério. Então tem o cara ali, né? Igor Guimarães. Fábio Rabin. UTC. O dia inteiro. Por último, isso mais para os moleques do que para as meninas, mas para meninas também, tá? Também rola, mas é menos, mas rola também. Tem outra coisa na rede social, mas eu nem vou tocar muito nesse assunto, porque se vocês já sabem, eu não preciso ficar falando muito. Tem outra coisa que na rede social é informação que é jogado no teu olho, às vezes sem que você queira, e, cara, fisga você. Biquíni e sunga. Na verdade, não biquíni, não a sunga. Fosse assim, as pessoas ficavam na frente da loja de biquíni e da loja de sunga olhando e babando. Mas o que está dentro da sunga e o que está dentro do biquíni. Né? Mas isso vocês já sabem, então eu não vou ficar batendo muito nessa tecla. O ponto é o seguinte: é necessário passar uma peneira. Até que horas eu tenho, Mateus? Quantos? 30, tá bom. Então tá, deixa eu falar uma outra parada então para vocês que é importante aqui. As diferentes plataformas vão dar para vocês diferentes tipos de dor de cabeça. Tá? Até agora eu só falei coisa ruim delas, né, praticamente. Tem muita coisa boa. Se você souber selecionar o que você vê, tem muita coisa boa. Vestibular, por exemplo, pô, cara, para passar no... Eu fiz uma besteira. Antes de ir para o jornalismo, eu fiz faculdade de economia, mas eu desisti no primeiro ano. E aí eu tive que fazer vestibular de novo, né? Então, para passar no vestibular, eu tive que fazer cursinho e eu tive que conseguir uma bolsa. Fui lá fazer prova, tal, para conseguir a bolsa, para conseguir entrar no cursinho. O cursinho que eu tive uma bolsa boa era longe pra caramba de casa, mas é a vida. Cara, você tem conteúdo ali no YouTube, gratuito, que eu nem sonhava em ter para passar no vestibular, para fazer a prova do Enem. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Tem gente colocando conteúdo gratuito no YouTube para você aprender inglês melhor. Isso é maravilhoso, é a parte boa. Agora, cada uma das plataformas, cada uma delas tem os seus próprios riscos. O Twitter é um lugar da briga. O Instagram é um lugar da vaidade. O TikTok é o lugar da perda de tempo. O Facebook é o lugar do vovô. Não, vovô é coisa boa. Vovô é coisa boa. Mas cada uma delas apresenta desafios diferentes. Uma das coisas que as redes sociais fazem com você é o que a minha geração viu acontecer na televisão.
Vocês estão vendo todo mundo ir de rosa assistir Barbie? Um bando de velho ridículo. Um bando de velho ridículo vestido de rosa na frente do cinema. Vocês viram isso? Isso é um reflexo. Pode mudar também. Se sair um Guerra nas Estrelas novo, vai ter um bando de velho ridículo vestido de Jedi. Também. Né? Se você tem 13 anos e quer se vestir de alguma coisa para ver um filme, você não é ridículo tanto assim. Talvez os seus colegas não gostem muito, mas você está na idade de fazer essas coisas. Você é tão ridículo quanto o cara que se veste de torcida organizada para ir no jogo de futebol. Ponto. Agora, se você tem 40 anos e está se vestindo de rosa para assistir Barbie, especialmente se você está indo assim porque sua namorada mandou, é um pouco mais ridículo, sabe? Ou se você tiver 40 anos e está lá, eu vou brigar porque eu sou Botafogo. Putz. Segue o líder. É ridículo também. Agora, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que tem tanta gente disposta a passar esse ridículo no shopping? Ir no shopping vestido de rosa para assistir Barbie? Cara, é pelo seguinte: quem tem a minha idade via na Barbie um sonho, as meninas, né? Viam na Barbie. Hoje em dia nem pode ficar fazendo muito essa divisão, né? Mas quando eu era moleque fazia. Via na Barbie um sonho de consumo, cara. Era boneca cara que poucas meninas podiam ter. E as que tinham, nossa, ela tem uma Barbie, cara. E a gente era bombardeado com o intervalo entre um desenho animado e outro. A gente tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, e passava um desenho. Você estava assistindo o desenho, cara. Um desenho inofensivo ali. Pica-pau. Vocês sabem o que é pica-pau? Sim. Ah, tá. Então, tá bom. Tava lá assistindo Pica-Pau. Parava o Pica-Pau. Cara, entre o Pica-Pau e o Pernalonga, tinha um monte de propaganda de Barbie, cara. E você ia na loja e você via o preço e você fala, eu nunca vou ter uma. Tá entendendo? Não dá. Não tem como ter. Então a pessoa cresceu durante anos com aquele sonho de simplesmente ter uma. A menina, né, no caso com a Barbie, né? A menina cresceu durante anos com aquele sonho de simplesmente ter uma Barbie. Às vezes a vizinha dela tinha a casa da Barbie, o carro da Barbie, a Barbie, o Ken. E ainda vestia de rosa para ir na escola. Era o sonho dela, cara, ser aquilo. Queria ser a minha vizinha. Eu queria ter aquilo tudo e não tenho. E então você passa, cara, anos desejando aquilo, e você vira adulto ou adulta, e você vai para o mercado de trabalho, você consegue um bom emprego, e de repente você tem condições financeiras que você nem sonhava que você podia ter. Só que agora você ficou velho demais para brincar de Jedi. Ou você ficou velha demais para brincar de boneca. Aí os caras vão lá e fazem um filme da boneca que você queria ter. Aí você fala, cara, o filme rola. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Tudo que eu queria era ter aquilo, cara. Eu passei a infância desejando aquele bagulho. E não podia, agora eu posso. Só que agora eu posso, só que passou da idade. Mas o filme é adequado para a minha idade, então eu vou. Isso foi o que a propaganda da TV fez com a cabeça da minha geração. De você ter a realização da tua vida
num ser humaninho de plástico desproporcional. Porque é isso. Ainda tinha, durante ali a minha infância, as meninas que não podiam ter Barbie, tinha a versão genérica, que era um pouco mais barato, mas ainda era caro, que era a Suzy. Ainda era caro, a Suzy era cara. Então, a Suzy era cabeçuda mesmo. A Suzy era cabeçuda. Cara, o que a propaganda fez com a cabeça da minha geração é se apaixonar por um pedaço de plástico simulando um humano desproporcional, com uma maquiagem artificial que transforma seres humanos em algo diferente do que eles são, com uma cintura que nenhuma mulher nunca vai ter. Foi isso que a propaganda fez com a cabeça da minha geração, cara. E aí vocês estão rindo do pessoal ridículo da minha idade, né? Cara, posso falar uma coisa? É isso que Stories faz com a gente. É isso que Stories faz com vocês. Só que é o seguinte, em vez de ser uma boneca de plástico, é uma pessoa de plástico. Então quando você olha lá os stories, nada daquilo ali é verdade. Vocês sabem, né? Sabe aquela pessoa dos seus stories que parece que está sempre de férias? É tudo mentira. É tudo mentira. Sabe o influencer? Que ali não existe. E os stories colocam na gente e em vocês, porque a gente inclui também vocês, mas coloca em mim também, desejos absolutamente irreais, igual a Barbie. E pior, às vezes essa pessoa de plástico e esses desejos irreais também são espiritualizados e travestidos de cristianismo. O influencer de plástico é um líder religioso. É o líder do louvor, gatinho. É o pastor pop. É o homem super espiritual. É a mulher modesta. É a mãe que ensina como é uma família de verdade, só que é mãe pela primeira vez e nem sabe direito como que faz para amamentar. Nossa, tá pegando errado. É difícil, viu? É esse negócio. Cara, amamentar recém-nascido é um ato de heroísmo das mães. Agradeça a tua mãe quando você voltar hoje. Mãe, eu mordia seus peitos, né? Eu pegava errado, você consertava a minha boca. E é isso, cara. E é embaçado, porque é pesado, ficar segurando ali. Cara, Aí essa mãe não sabe nada da vida, está lá nos stories ensinando o que é a família. Isso aqui. Plástico. Puro. Te fazendo desejar consumir. E o dia que você entrar no mercado de trabalho e começar a conquistar a tua independência financeira, que eu oro de joelho no chão por essa geração, que seja logo. Trabalhar é bom, cara. Trabalhar faz bem. Vai atrás, corre, é bom. Não se engane pelas promessas que dizem que você vai ficar milionário, que você não é rico porque te falta um mindset. Não caia nessas bobeiras, mas trabalhar é bom. Trabalhar faz bem. E aí quando acontecer de você começar a conquistar a tua liberdade financeira, conquistar o teu dinheirinho, essas pessoas, que são pessoas de verdade, mas nos stories são de plástico, vão te convencer a gastar o pouco dinheiro que você ganhou, o dinheiro que você não tem, para comprar produto de plástico, curso, livro, assinatura de não sei o quê, evento de não sei o que lá, para sustentar a vida de plástico delas. É isso.
Eu provavelmente estou falando de alguns dos influencers que vocês gostam. Alguns dos quais com quem eu tenho contato, que são conhecidos. Sabe qual que é o problema de uma vida de plástico dessas, assim, tipo de Instagram? Que você perde a noção da realidade. Vocês conhecem o Monark? Quem não conhece o Monark? Mais fácil. Não tem ideia de quem é o Monark? Tá bom, Monark é um cara que inventou no Brasil esse negócio de podcast. Agora tem podcast para tudo que é lado. Vocês já viram um monte de corte de podcast? O Monark foi o cara que inventou essa bagaça. Ele apresentava o Flow junto com o Igor. E ele foi o cara que foi expulso do Flow porque falou os negócios de nazismo lá. Depois que ele saiu do Flow, ele foi fazer o podcast dele sozinho. Eu fui lá uma vez. Eu conheço o Monark. Cara, o Monark, ele tem uma namorada legal, que me recebeu no programa dele, ela fez panetone para mim. Ela fez o panetone. A massa, botou as frutinhas lá dentro. Me ofereceu o panetone durante o programa. O programa, ele grava, né, na casa dele, no último andar. No último andar da casa dele tem um estúdio, com várias câmeras, microfone bom pra caramba e tal. E lá no último andar da casa dele tem um estúdio onde ele grava o programa. Na verdade, o programa é ao vivo, né? Então, onde ele transmite o programa. Eu fui lá. Ele transmitiu o programa, a gente ficou falando de teologia e ficou me perguntando coisa e tal. Conversa legal, o cara legal. O Monark é um cara legal. O Monark é um cara legal. Falou bobagem lá no Flow? Falou. Mas ele é uma pessoa agradável, aprazível, assim, uma pessoa de convívio fácil, tal. Tem uma namorada bonita que faz panetone, um estúdio dentro de casa no último andar. O último andar, no caso, é o quarto andar da casa dele. Uma casa, cara, que o terreno é mais ou menos do tamanho desse salão, talvez um pouquinho maior. Tem uma namorada legal, bonita, que faz panetone, uma casa legal, os pais legais, transmite um programa para o Brasil inteiro, tem uma audiência razoável, tem tudo isso. E durante o programa, o infeliz chega para mim e fala o seguinte: ele teve que sair do Flow porque ele falou aquelas bobagens de nazismo que falou, e aí ele teve que sair do Flow porque ele foi cancelado, beleza. E aí ele fala assim, na frente da namorada dele assistindo a gente no programa. Ele fala assim: arrancaram tudo de mim, tiraram tudo que eu tinha. O cara mora numa casa que não dá para sonhar em ter. O cara tem um estúdio dentro de casa, com equipamento, cara, que na boa, eu não quero pensar no valor. Uma namorada gente boa, bonita, que recebe os convidados dele com panetone que ela fez. Tá? E o cara fala que perdeu tudo na frente da menina, que ele não tem mais nada, acabaram com a vida dele. Fico me imaginando como essa menina se sentiu ouvindo aquilo. Sem contar a casa, sem contar a piscina, sem contar tudo que ele tem. Mas é isso que a propaganda, agora não mais a de TV, mas a de rede social, faz com a cabeça da pessoa. Ela tem, acha que não tem. Então, basicamente a história que eu estou contando para vocês é a seguinte: cada uma dessas plataformas vai apresentar desafios, mas o fato é o seguinte: você estará exposto à propaganda 24 horas por dia, e a propaganda quer que você faça uma coisa: consuma. E às vezes vai ser consumo de espiritualidade. Para concluir,
E aí eu encerro. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho, e aí eu respondo algumas perguntas. Se alguém tiver pergunta também, não sei. Para concluir a história, se o nosso jeito de encontrar relacionamento com o mundo é consumir as coisas, e é isso que a rede social convida a gente a fazer, consumir as coisas, se o nosso comportamento básico em relação ao mundo é consumo, a probabilidade é que a gente chegue aqui no culto e também faça a mesma coisa, a gente queira consumir o culto. Ah, hoje a música não estava tão boa, hoje a pregação não foi tão legal, hoje a programação não foi bem pensada, hoje não foi para mim. E essa mentalidade consumista, ela é o oposto da mentalidade de um adorador. O adorador, ele sabe que ele faz o culto, que a palavra é para edificação dele, sim, e ela pode até não ter sido a melhor, mas que a própria palavra e o momento da palavra no culto também é o momento em que você presta culto, prestando atenção, se não no que o pregador está dizendo, mas pelo menos no texto que está sendo exposto. E o culto é o adorador quem faz, não é a liderança. Então tá aí algumas coisas sobre redes sociais que são importantes para a gente refletir e pensar, mas se houver dúvidas, eu queria responder algumas, eu não sei se tem. Legal. A cultura de cancelamento foi um negócio que eu não falei nada hoje, né? Mas eu vi seu vídeo, achei interessante. Legal. Vamos lá. Como que a gente filtra? Vamos começar por coisas simples para você começar a construir o seu filtro. Primeira coisa, você tem que conhecer Jesus. Para saber quando alguém diz que algo é de Jesus, quando que não é. Eu conheço Jesus, eu sei que isso daí parece Jesus, mas está faltando coisa. Você precisa conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, o filtro já foi feito. Você tem 4 evangelhos para ler. Tá? Você tem 4 evangelhos para ler. Você tem as cartas de Paulo. Paulo fala de Jesus quando ele está falando. O Antigo Testamento é um pouco mais difícil, mas o Antigo Testamento também dá testemunho de Jesus. Por que eu sei que o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus? Porque Jesus falou isso. Lá no Evangelho de Lucas, de maneira mais explícita. Caminho de Emaús, uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos encontram Jesus, não reconhecem Jesus. Jesus pergunta para os discípulos assim, 2 discípulos, né? Ele pergunta para eles 2, por que vocês estão tristes? Eles falam, você não sabe o que aconteceu? Crucificaram Jesus, cara. A gente está triste por causa disso. É? Nossa. E aí ele vai ao longo do caminho, explicando àqueles discípulos, sem que eles soubessem que era Jesus, o que o Antigo Testamento, tudo que estava no Antigo Testamento, que falava a respeito de Jesus. E quando Jesus pregou para aqueles 2 discípulos no caminho, depois dele ter pregado tudo, eles percebem, nossa, era o próprio Jesus expondo para nós o Antigo Testamento. Aí tem uma frase, eu gosto das traduções, essa frase eu gosto das traduções mais antigas, que fala assim, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele nos expunha a palavra. Ou, numa língua mais nossa aqui, né? Nosso coração não queimava quando ele falava para a gente a respeito dele mesmo, ali no Antigo Testamento. Então o primeiro filtro, cara, é conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber quem ele é. Você precisa conhecer a vida dele, os episódios da vida dele. Quem Jesus aprovava, quem Jesus reprovava. Em que circunstâncias. Então, o filtro ele está feito. O texto bíblico. Mas é difícil, Vitor, ler a Bíblia é complicado.
Não falei que era fácil. Falei que o filtro está lá. Tá? É o melhor filtro que tem. Cultura do cancelamento, tá? Sabe o que acontece? O ator de novela, ele falava uma bobagem e não existia jeito da pessoa comum se proteger da bobagem do ator de novela, do jornalista, do jogador de futebol, da pessoa famosa. As redes sociais, elas criaram essa defesa. Agora você pode dizer que o cara fez uma bobagem, que o cara falou algo idiota. E é assim que o cancelamento acontece. O problema do cancelamento é que ele geralmente vem acompanhado de uma outra parada chamada linchamento virtual. Cancelamento só dá para fazer com famoso. Se você tentar me cancelar, se ferrou. Eu não tenho patrocínio de ninguém, você não vai conseguir. Ninguém vai cancelar o patrocínio que eu tenho, porque você foi lá na internet xingar no Twitter. Então não dá para cancelar quem não é famoso, quem não é celebridade. E o número de seguidores que eu tenho não é suficiente para eu ser considerado famoso. É alto, mas não é suficiente para eu ser considerado famoso. Agora, linchamento virtual dá para fazer comigo, dá para fazer com a Júlia, dá para fazer com o Matheus, dá para fazer com todo mundo aqui. O que é linchamento virtual? É você pegar uma pessoa qualquer, famosa ou não, e fazer um grupo gigantesco de pessoas criticar, xingar, linchar virtualmente. Parece óbvio para mim, mas eu preciso falar. Se está todo mundo aos pés da cruz, se todo mundo é carente da glória de Deus, se todo mundo peca, se nosso Jesus é um Jesus da graça, o nosso papel como cristão diante de quem faz besteira ou fala besteira é mostrar que existe perdão e caminho de reconciliação. Não é participar do linchamento. E as notícias, o que a gente faz? Se é para filtrar. Cara, tem um negócio que é muito do conhecer a si mesmo. Terapia ajuda, tá? O que faz a notícia proliferar? É o senso de ansiedade que ela provoca em você. Aliás, isso não é coisa da rede social nem da internet. O Datena já sabia isso. Programa policial da Record. Helicóptero, eu quero imagens. O que é isso? Isso é mexer com a tua ansiedade. É você ver a violência ali e falar, nossa, cara, tá violência. É bagunçar com a tua ansiedade, é bagunçar com o teu sistema límbico, com a resposta emocional que você dá para aquilo que você recebe. Tá? Já viu uma criança descontrolada, chorando, tipo 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, a criança está lá, e você tenta trazer a criança para o bom senso e não consegue? Já viu isso? Você fala, pô, é manha, mas ela está dando um escândalo, e ela está realmente brava. Já viu criança assim? Por que ela está daquele jeito? Porque ela está dando uma resposta emocional para um problema que ela identificou ali. Você não vai conseguir fazer ela pensar racionalmente, porque naquele momento ela está usando um pedaço do cérebro que não é o pedaço do cérebro de organizar as ideias. Não é o córtex pré-frontal aqui na frente. Ela está respondendo com a emoção. Ela está respondendo com o sistema límbico. É outra parada. Aquela criança, ela está fora do controle. O que você precisa fazer, e é muito difícil, é fazê-la deixar de responder emocionalmente e trazê-la para o raciocínio.
Tem uns caras de internet, inclusive, que eles são muito bons de fazer isso, terapeutas e tal, que eles chegam para a criança e às vezes eles fazem uma pergunta para a criança de 4, 5 anos, eles fazem uma pergunta para a criança que dá uma bugada na criança. Sabe cachorro quando faz assim, está tentando entender? Sabe cachorro assim? O cara faz uma pergunta que deixa a criança assim. A criança está lá brava por alguma coisa, porque de repente a bola pesadinha caiu no pé dela, deu uma doidinha, mas não é suficiente para ela dar aquele show todo. Não é mais a dor, mas é um tanto por causa do susto, um pouco porque ela se frustrou. Ela está lá esberrando, esperneando. Aí o cara chega e fala, olha assim para ela e fala, o que é isso na sua blusa? A criança está lá, ela olha, aí ela é obrigada a raciocinar para responder a pergunta e o showzinho para. O show não para se você chega para a criança e fala, para de fazer show, não para, só piora. Aumenta o estímulo emotivo para a resposta ali. Mas às vezes você tirar ela daquele estímulo emotivo e trazer ela para responder uma outra pergunta sobre outra coisa, se ela conseguir prestar atenção naquilo que você está falando, às vezes funciona. Porque você trouxe ela para cá, porque ela precisa pensar para responder aquilo que você perguntou. O que isso tem a ver com notícia? A notícia, ela te traz aqui para trás, cara. Feminicídio do cara que chegou em casa e matou a fulana, blá, 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 blá. Você vai responder aqui, ó. Emotivo. Você não vai pensar naquele treco. Como que você faz para filtrar, então? Não interessa se a notícia é verdadeira, se ela é falsa. Toda vez que está mexendo com o teu emocional, passa, vai fazer outra coisa. Aquilo não te interessa. Aquilo foi escrito do jeito que foi para mexer com o teu emocional. E você não vai fazer esse jogo. Sabe quem faz isso muito bem? E é mais fácil para alguns de vocês identificar, talvez? Jornalista esportivo faz isso intuitivamente. E muito bem. O jornalista esportivo, ele chega, principalmente um comentarista, tá? Que eu fui um deles, pô. Comentarista esportivo, ele faz isso muito bem. Ele fala um treco que ele sabe que você não vai gostar sobre o time dele, sobre o seu time. Ele sabe que você não vai gostar. E ele fala aquilo que você não vai gostar sobre o seu time, ele chega e ele fala de propósito. Por quê? Porque ele sabe que você ama aquele time lá igual você ama sua mãe. Então, se você falar mal do time, cara, vai dar uma resposta absurda emocional no cara. E aí, quando você está na resposta emocional, já que te capturei, são minutos e minutos e minutos a mais de audiência para mim. Então, não importa muito se a notícia é falsa ou verdadeira, se você está respondendo com emoção a ela. Você já caiu no jogo que o cara que fez a notícia queria fazer você jogar. , 99% das notícias falsas mexem com o seu emocional. 99%. E a hora que você pensa direito, você desconfia. Então, enquanto ela está mexendo com o seu emocional, não reaja. Pula para a próxima, ou espera um pouco, espera até você raciocinar. Aí quando você raciocina, você fala, será que isso aqui faz sentido? Ah, a vacina vai implantar um microchip dentro de você. Porque... será que esse negócio faz sentido? É André ou Alex? André. Vacina é um negócio do Bill Gates para implantar um microchip para controlar as pessoas. Qual o interesse que o Bill Gates tem no André? Morador do Lins.
Agora eu mexi com o teu emocional, André. No Vitor, morador do Jaguaré. Meu bairro não tem um nome tão bonito. Cara, só que enquanto você está na emoção, respondendo na emoção, nossa, que absurdo, que negócio, blá, 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 você acredita, você repassa, você internaliza aquele bagulho, você dorme com aquilo. Ano passado, cara, eu faço parte de uma tradição protestante, e eu vou concluir com isso. Eu faço parte de uma tradição protestante em que celebrar a história do protestantismo é muito importante, sabe? O meu contexto de igreja, datas importantes para a reforma é um negócio super importante. 31 de outubro não é Halloween, é dia da reforma protestante, é Lutero, 1517 e tal. O ano passado, 31 de outubro, ninguém falou nada de reforma protestante no meu contexto. Era só Lula e Bolsonaro, brother. E por que isso? Porque mexe com as emoções. Tem caras que eu conheço de igreja que eu vi fazendo campanha política de um jeito que se o cara empenhasse, cara, 1/10 disso, fazendo evangelismo, eu ia ser o pastor mais feliz da terra. Nunca vi o cara falar de Jesus, mas para falar do político Jesus amado, o cara tem uma paixão. E tá todo domingo na igreja. É que o político mexe com essa parada aqui. Mexe com as emoções. Eu trabalhei na grande mídia. Vou contar um negócio para vocês sobre a grande mídia. Eu trabalhei no jornalismo esportivo um bom tempo, mas eu fui editor de economia de um jornal do Grupo Bandeirantes. Um jornal que na época tinha tiragem de 350 mil exemplares. A maior tiragem do Brasil, na época. E eu era editor de economia lá. Sabe quantas vezes, enquanto eu trabalhava no Grupo Bandeirantes, algum chefe meu me perseguiu porque eu era cristão? Um total de 0 vezes. Sabe quantas vezes algum chefe meu chegou para mim e falou, você tem que botar... E eu era editor de economia. Inclusive durante as eleições de 2010. Então eu cobria coisas que eram importantes para o mundo político. Sabe quantas vezes algum chefe meu chegou para mim e falou, você tem que botar essa matéria aí porque a gente tem que manipular assim, assado, blá, blá, blá. Um total de 0 vezes. Você está dizendo que não tem ideologia na grande mídia? Claro que não, lógico que tem. Lógico que tem. O que eu estou te dizendo é que a grande mídia, ela funciona, não é para te manipular ideologicamente. A ideologia da grande mídia é a ideologia pessoal das pessoas que trabalham na grande mídia, basicamente. Mas o interesse da grande mídia principal não é esse. O interesse principal da grande mídia é manter você conectado nela. É audiência. O que faz o cara perder o emprego é a audiência cair. O que faz o cara subir na carreira é a audiência subir. E para a audiência cair, a audiência subir, você tem que estar emocionado. Esse é o grande ponto. Essa é a grande parada. Tá? Então, trazer a coisa de volta para a racionalidade é importante. Mas para isso precisa autoconhecimento. Por isso que eu comecei falando,
Terapia ajuda. Porque você precisa se conhecer para saber que você está emocionado. Porque o cara que está emocionado, você chega para ele e fala assim, cara, você está nervoso. O cara fala, não tô! Já viu gente assim? Terapia ajuda.